Olá, boa tarde a todos. Prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje vamos falar de medicina quântica. Vão pegando seus papéis de rascunho. Nós vamos esperar entrar um pouco mais de gente aqui. Está entrando o pessoal para a gente iniciar. Eu vim falando aqui as outras vezes de todas as medicinas que eu estudei, de medicina antroposófica, de homeopatia, e a conjunção de todas essas medicinas acabam nessa medicina chamada medicina quântica, onde nós prescrevemos florais, vibracionais, frequenciais. Nós vamos explicar isso para vocês. Oi, Marcia Devec, tudo bom? Boa tarde, viu? E aí nós vamos explicar para vocês o que vem a ser a medicina quântica, como que ela evoluiu e de que maneira que a gente trabalha com isso. Tudo bom, Mônica? Dida, estou só dando um alô pro pessoal que está chegando aqui. Daqui a pouquinho nós vamos iniciar. Alci, tudo bom? Obrigado pela presença. E nós vamos explicar como é que nós chegamos até aí, né? Eu expliquei para vocês que logo que eu me formei eu fui estudar antroposofia primeiro, que foi aquela medicina espiritualista de Rudolf Steiner, que eu falei para vocês, que trata os corpos espirituais. Oi, Ale, obrigado que você está aqui. E aí, oi, Dida, depois que eu estudei então a medicina antroposófica, essa dos corpos espirituais, corpo etérico, físico, corpo astral e eu, aí depois eu acabei indo para anatomia patológica, fui estudar anatomia patológica, que é uma parte da medicina, uma especialidade da medicina que vê no microscópio as peças de cirurgias e a histologia, a parte microscópica de celularidade, como que estão as células tal para os cânceres, tudo isso. Mas eu fui estudar anatomia patológica mais para entender a medicina normal, para ver as doenças, do que para ser um patologista, um anatomista, porque nessa especialidade a gente faz autópsias. Boa tarde, Roseli, tudo bom? Pelegrim, obrigado por estar presente. Vão pegando então os papéis para anotar, para fazer rascunho, se vocês quiserem, e vão se preparando. Nós estamos só esperando aqui. Já se passaram 3 minutos, já tem um número razoável de pessoas e ainda vou aguardar mais um pouquinho, mais uns 5 minutinhos para chegar mais gente aqui, porque chegando mais gente é melhor para a gente poder ter um retorno aqui. Oi, Nina, tudo bem? Giovana Bonilha, muito obrigado pela sua presença também. Todos os amigos que estão entrando, Somos Quânticos, Daniel e Sandra, são os representantes Physioquantic aqui da gente. Daniel, um grande amigo que me apresentou para a Physioquantic. Então, estamos só aguardando aqui se avolumar um pouquinho mais de gente na nossa classe, que aqui é uma classe, né? Uma sala de aula, na nossa sala de aula. E hoje nós vamos dar uma aula especial, uma aula que nós vamos falar de toda a medicina quântica, como é que surgiu, como é que a gente trabalha com a medicina quântica, né? E de que maneira que nós vamos evoluindo dentro dessa medicina também. Nós vamos dar alguns cursos aqui. Hoje estava falando com a Sandra. A Sandra vai organizar para a gente alguns cursos online. Depois vocês procurem aqui no Instagram, no Insta mesmo. Nós vamos fazer aqui a divulgação dos cursos. Nós vamos dar alguns cursos de como fazer a prescrição, de como manter a prescrição,
para esses pacientes e de como fazer diagnósticos também, porque os diagnósticos eles são um pouco diferentes para cada especialidade médica. Eu tenho muita experiência. Tomar uma aguinha aqui que engasguei. Eu tenho bastante experiências. Boa tarde, Vânia. Por conta das especialidades que eu estudei, como eu fiz anatomia patológica, depois fiz homeopatia, antroposofia, medicina chinesa e acupuntura. Então, o meu modo de enxergar as doenças é um modo um pouco diferente. Eu vou um pouco pela medicina chinesa, vejo os órgãos que estão mais afetados na parte da medicina chinesa, se é o fígado que está mais afetado, de que maneira que está agindo no coração, como isso atrapalha o sono, como que isso atrapalha o bom andamento da saúde e tal. E tem uma coisa que é bem importante, né? Nós vamos começar a falar agora, Bibi, tudo bom, Bibi? Nós vamos começar a falar agora de uma coisa que é bem importante. Oi, Arthur. Beijo, doutore. Então, uma parte que é bem importante está relacionado à natureza individual de cada um. Então, a natureza individual nós chamamos de diáteses. Na medicina homeopática nós chamamos de miasmas. Então, cada pessoa tem uma predisposição individual para desenvolver um tipo de reação às doenças. Então, por exemplo, agora que tem coronavírus, vai ter um grupo que vai desenvolver uma reação extrema e vai ter que ficar internado, tal. E vai ter um grupo que não vai fazer absolutamente nada. São as predisposições individuais que nós chamamos de diáteses. Nós vamos dar um curso mais para frente para vocês que estão assistindo, que são terapeutas e que prescrevem já, ou que são médicos, ou que são dentistas, ou que são fisioterapeutas, ou que são psicólogos, vocês que são da área de saúde e quiserem prescrever os florais frequenciais, nós vamos dar um curso de como fazer o diagnóstico, como fazer a prescrição, quais os remedinhos a se usar, né? O que nós vamos se usar dos frequenciais para harmonizar a saúde desse paciente, de que maneira que nós vamos manter isso e até quando nós vamos manter. Agora já dá para começar a falar de algumas coisas. Nós vamos falar então dessa predisposição individual que nós chamamos de diáteses. Existem duas diáteses básicas que são congênitas, que nós já nascemos com elas. Diátese 1, que é aquele estênico, que é o cara mais agitadinho e tal, e diátese 2, que é aquele que é bem devagar, que está bem devagarinho. Então, esses são os tipos básicos que nós nascemos com eles. Então, depois vai ter uma evolução desses tipos básicos, desses tipos congênitos. O diátese 1 é aquele que gosta de dormir tarde, é agitado. Na medicina homeopática seria o nux vomica, segundo o Dr. Marcos Marcondes, seria o nux vomica. Então, essa predisposição individual, né, de nascer, a pessoa já nasce com ela. Eu vou só apagar aqui os comentários, no final eu ligo novamente, porque aí fica mais fácil para vocês não ficarem vendo aí os comentários. Então, o diátese 1 é aquele, normalmente tem pouca acidose, tem pouca intoxicação, ele reage rápido quando pega alguma doença ou quando tem alguma disfunção, ou agrava ou resolve rápido também.
é aquele que gosta de ficar muito tempo acordado porque é muito esperto, inteligente, então vai até tarde da noite, vai dormir muito tarde e depois é difícil de acordar. Então esse é o agitado, que é o Diátese 1. O Diátese 2 já é o mais intoxicado, já é aquele que vai dormir muito tarde, muito cedo, porque já está cansado, vai se cansando facilmente durante o dia, já tem uma acidose maior, metabólica, já tem um organismo mais intoxicado. Então, esse é aquele que vai desenvolver tudo crônico, né? Sinusite crônica, otite crônica, asma crônica, todas as doenças crônicas são do Diátese 2. Então, o Diátese 1 é aquele que vai, o agitado, que faz as coisas e tal, que vai dormir tarde, acorda tarde, e o Diátese 2 é aquele mais lento, que é o que tem mais intoxicação, que é aquele que vai devagarinho durante o dia e até se cansar e vai dormir muito cedinho e acorda cedo também. Então, isso é bem um geral que eu estou dando para vocês. Se a gente for dar um curso aqui, que é um curso específico para terapeutas, que é o que nós estávamos falando, nós vamos estudar direitinho, diferenciar bastante esses dois tipos. Por quê? Porque um dos primeiros medicamentos da medicina quântica para começar a se tratar é para equilibrar a diátese. Então, se você já descobre que o indivíduo é o Diátese 1 ou o Diátese 2, você já pode dar o antidiatésico 1 ou antidiatésico 2 para equilibrar esse indivíduo, para colocar a predisposição individual dele no melhor dele. Então, é dessa maneira que a gente começa a trabalhando nessa predisposição. Se fosse na homeopatia, seria a gente achar o remédio de fundo, achar lá se o indivíduo é nux vômica, por exemplo, o Diátese 1 é nux vômica, ou se o indivíduo é calcária carbônica, que é o Diátese 2, que é semelhante, essa é a semelhança da homeopatia. Então nós vamos achar o remédio de fundo, aí você já faz a pessoa entrar num nível de equilíbrio. Então a primeira coisa dentro da medicina quântica é achar a predisposição individual. Esses indivíduos, tanto o Diátese 1 quanto o Diátese 2, depois que vão passando o tempo, né, na infância eles são mais Diátese 1, Diátese 2, mas já começou a adolescência, começou a envelhecer, já migra para uma outra diátese. Ou quando entra já num período assim já de amadurecimento, normalmente já entra em Diátese 3, que é aquele já mais intoxicado, que já começa a ter doenças crônicas, então, e aquela pessoa que já está na fase adulta, então vai desenvolver as doenças do Diátese 3, que são aquelas doenças mais crônicas, como hipertensão, como diabetes, né, hiperglicemia, etc. e tal. Então, depois vai evoluindo, o 1 e o 2 acabam evoluindo para o Diátese 3. O Diátese 4 já é uma alteração metabólica que está relacionado aí com as alterações metabólicas de pâncreas, de glicemia, os diabéticos, então já vai migrando para essas outras diáteses. Quando nós descobrimos que o paciente está já nessas diáteses aí, né, na 3, na 4, que nós damos um medicamento antidiátese desse lugar que a pessoa está, para ela se reequilibrar, para ela voltar ao normal, entendeu? Porque senão a gente vai cronificando, até chegar num ponto que entra num estado que é um estado que nós chamamos de anergia com N. Anergia é uma falta de energia. E quando a pessoa já atingiu essa fase da anergia, ela já está então mais predisposta a desenvolver doenças graves como câncer, etc. e tal. Então nós conseguimos sempre trazer o indivíduo para um estado de reação dos mais jovens. Então, com a medicina quântica, hoje a nossa live é de medicina quântica, nós conseguimos sempre trazer as pessoas, os pacientes, por uma predisposição de desenvolver adoecimento que seja
melhor, que seja mais jovem, né? A gente pode tratar a predisposição individual da pessoa, mesmo que ela está desequilibrada, vamos dizer que ela chegou num ponto lá, que ela está bem desequilibrada, você acaba descobrindo como ela era quando ela era jovem, perguntando como que era, se ela dormia cedo, dormia tarde, como que ela era agitada ou não, tinha doenças crônicas, você consegue descobrir se a pessoa era um estênico, um diátese 1, ou hipostênico, um diátese 2, através disso. E você consegue tratar isso também e levar o indivíduo para essa condição normal dele. Uma outra concepção que a gente trabalha dentro dessa medicina quântica é a concepção da matrix de Kissinger, matrix extracelular. O que é essa matrix? Eu dei uma aula de matrix, no Google tem, na internet, num congresso, e essa aula acabou indo parar na internet, no YouTube. Então tem uma aula lá de matrix extracelular, só por matrix extracelular, Dr. Luiz Razanti, aí eu vou estar falando lá dessa matrix. Então Kissinger foi um médico que descobriu, que trabalhou bastante com matrix extracelular. A matrix é assim, é um meio onde todas as nossas células estão imersas. É como se fosse o nosso ambiente celular, né? Então você imagina a célula aqui em volta o ambiente celular é a matrix. Dentro dessa matrix é onde ocorrem as trocas. Então a matrix é o local onde a célula deposita aquilo que ela precisa excretar e aquilo vai ser retirado e vai ser eliminado através dos órgãos de excreção, de eliminação. E também é onde a célula absorve os nutrientes e a parte respiratória, o oxigênio que vem da respiração, é nesse meio aí, é como se fosse o porto. Ali é onde é feito, onde é exercida as trocas gasosas e as trocas também de nutrientes é feito dentro da matrix. É muito importante a matrix por quê? Porque dentro dessa medicina quântica, nós estamos expondo para vocês algumas coisas da medicina quântica, o que nós tratamos nessa medicina. Então, por isso que eu vou indo por esses caminhos explicando para vocês as coisas, estou explicando o que é matrix, que é esse meio onde a célula vive imersa. Por quê? Porque as intoxicações, por exemplo, por metais pesados, né, mercúrio, arsênico, todos esses que acabam intoxicando as pessoas. E todo mundo está um pouco intoxicado, por quê? Porque os alimentos têm, os peixes têm, os frutos do mar têm bastante mercúrio, o pessoal que trabalha, os garimpeiros que garimpam ouro na beira, no leito dos rios, eles usam o mercúrio para tirar, para deixar o ouro de uma maneira sem depósitos, tal. Então eles fervem ali o mercúrio junto na beira do rio, e isso às vezes cai dentro do rio e intoxica os peixes e os frutos do mar, alguma coisa desse tipo. Então existe uma intoxicação que vem pelo próprio homem mesmo, o homem é que está intoxicando. Nós temos alguns frequenciais dentro da medicina quântica, essas frequências de energia. Nós temos alguns frequenciais que são quelantes desses metais pesados. Então nós podemos utilizar, né, dependendo dos sintomas que a pessoa tem, se ela tem sintomas de estar com esse meio extracelular intoxicado, né? Por exemplo, uma coisa que pode intoxicar de alumínio, nós já ingerimos bastante alumínio através das panelas que são usadas para cozinhar os alimentos, etc. Então, muito alumínio nós já absorvemos aí. Os desodorantes que são em aerosol, spray, também contém alumínio. Tanto que na Europa, nos Estados Unidos tem lá desodorante. Agora aqui no Brasil já tem alguns lugares que tem, é bem mais difícil de achar do que lá nos Estados Unidos. Na Europa a gente acha fácil. Eu tenho minha filha lá, Lê, muito obrigado.
ela me manda uns desodorantes de lá que são sem alumínio, está escrito isento de alumínio, porque a hora que você vai usar, passar lá o desodorante, aquele alumínio vai ser absorvido pela pele e vai acabar fazendo uma intoxicação. Então tem muitos modos que a gente vai se intoxicando, né? E essa intoxicação toda, ela fica na matriz extracelular, nesse meio que é o meio onde são feitas as trocas. E essas trocas ficam prejudicadas se você tem uma intoxicação, porque você vai ter uma congestão aí nesse lugar. Então isso vai aumentar a acidose metabólica, o indivíduo vai ficar mais ácido e aí vai ficar mais doente, vai estar numa condição pior de fazer adoecimento se tiver intoxicação da matrix extracelular de Pissinger. Então, mas isso tudo são detalhes que eu estou dando para vocês de como a medicina quântica atua em todos os sentidos. Então, eu estou dando essa predisposição, que é a diátese, que é o jeito de ser de cada indivíduo, a natureza de cada um. Vocês vejam que agora, durante esse período aqui de pandemia, algumas pessoas estão reagindo muito, estão sendo hospitalizadas, algumas estão morrendo, algumas estão reagindo pouquinho. Então isso é por conta da predisposição individual e da intoxicação individual. Então, o que nós fazemos dentro dessa medicina, primeiro, essa desintoxicação da matrix extracelular, e aí nós vamos ver através daquilo que nós já conhecemos, né, através do que cada médico ou cada terapeuta conhece, de como fazer diagnóstico, nós vamos ver o que está mais intoxicado e vamos trabalhar nesse sentido. Bom, já falei bastante de como a gente trabalha, agora eu vou falar um pouquinho de como essa medicina se desenvolveu. Então, no começo do século XX, 1900, por aí, um grupo de físicos começou a desenvolver a física quântica, né? Max Planck, Louis de Broglie, o Einstein, né? Esses físicos começaram a desenvolver, estavam todos juntos, e era muito interessante ver, quando a gente vê os filmes sobre eles atuando conjuntamente. Eles eram muito loucos, né, esses físicos, porque eles pensavam nas coisas de uma maneira e iam lá comprovar matematicamente na mão, porque não tinha calculadora, não tinha nada, o cara fazia tudo ali no manual mesmo. Então, esses físicos desenvolveram então a física quântica. Aí Max Planck desenvolveu em 1900 uma teoria de que a energia se propagava por pacotes de energia, não era um contínuo, e chamou esses pacotes de quântons. Então, por isso que veio a física quântica. A física quântica se desenvolveu de duas maneiras. Uma maneira foi através do microscópico, né, dos átomos, moléculas, etc. e tal. E uma outra parte que foi o Einstein que cuidou, que foi através dos grandes astros, e foi dessa mecânica astronômica que o Einstein desenvolveu a teoria dele. Então, a física quântica começou por aí. Aí tudo virou quântico, né? Hoje em dia se fala muito, isso é quântico, corte de cabelo quântico, não sei o que quântico, batom quântico, mas não é bem assim. Então, o quântico tem essa concepção dessa energia. Nós falamos para vocês nas outras lives, quem assistiu aqui de homeopatia, de antroposofia, a homeopatia, né, o descobridor da homeopatia, o Hahnemann, o Hahnemann já na época dele, no século XVIII, né, para XIX, foi aí que ele desenvolveu a teoria dele.
o Hahnemann já falava de energia, então ele já falava, até deixei um livrinho aqui, não está aqui agora, que ele fala quais foram uma desenergização, uma perda de energia em algum local, em algum órgão, pode desencadear então o adoecimento. Então ele deixava isso bem claro. Na medicina chinesa também se fala muito isso, da perda de energia desencadear um emocional que atuou em algum órgão energético da pessoa e a pessoa acaba adoecendo por causa disso. Por isso que a gente tem que estar bem mentalmente e bem fisicamente para poder estar imune a qualquer tipo de adoecimento. A mente tem que estar clara e bem organizada e muito bem modulada, e isso vai ter, e a conexão espiritual também é super importante. Então, nós falamos bastante sobre isso na medicina antroposófica, na homeopatia, que a gente tem que estar muito bem, e a gente acaba dando medicamentos através disso. Na medicina quântica, os florais frequenciais, eles são fabricados de uma maneira que a energia vibracional por quê? Porque é em hertz, é vibração ciclo por segundo. É uma energia quântica que está dentro do medicamento. Como essa energia foi colocada lá, é diferente do método que foi colocado na homeopatia, por exemplo, e na antroposofia. Na homeopatia e na antroposofia se utiliza o quê? Diluição. Lembra que eu falei que diluía uma substância lá, que pode ser um mineral, um vegetal, um veneno. Tem muitos venenos que fazem os medicamentos homeopáticos. O Nux vomica, por exemplo, é uma noz que é um vegetal, então é feito a partir daí desse vegetal. Então, a energia era retirada desse medicamento por uma diluição e por uma agitação. Então, essa energização da agitação, hoje em dia é feito com equipamentos, com aparelhos, era feito manualmente. Muitas farmácias homeopáticas ainda fazem a energização manual, ainda é feito manualmente, né? A antroposofia usa o mesmo processo. Os medicamentos do Rudolf Steiner também têm o mesmo processo de energização, de diluição e energização são feitas iguais. Na medicina quântica já são medicamentos diferentes. A Physioquantic, que é uma empresa que fabrica medicamentos quânticos, eles têm um equipamento, uma tecnologia que é chamada de Quantum Health, que é a tecnologia que eles usam para energizar um solvente lá que vai ser um álcool glicerinado ou alguma coisa desse tipo, para energizar o solvente com aquela energia que vai ser necessária para fazer o medicamento. E nós temos uma linha dentro dessa medicina quântica, que é uma linha muito extensa de medicamentos. Então nós temos medicamentos que são fabricados a partir da frequência de órgãos. Então tem frequência de coração, de tireoide, de olho, de fígado, de rins, de sangue, de qualquer coisa, né? Então você tem essas frequências em hertz, ciclo por segundo. Frequência é uma energia quântica que está dentro, diluída, dissolvida dentro de um solvente lá, que pode ser um álcool glicerinado, um álcool normal, etc. e tal. A Physioquantic utiliza álcool glicerinado, que é um álcool mais docinho, diferente do etanol. E então existe isso nós vamos dar um curso mais para frente para vocês, para quem quiser, já falei para vocês, e dentro desse curso nós vamos especificar os tipos de florais que tem mais de 200 tipos de florais. Então tem uns biofatores que são a energia dos órgãos,
né, fazendo um frequencial. Então é isso que eu estava falando, que você tem energia de tudo. Eu tenho uma paciente que foi o meu caso que eu acabei relatando no meu TCC, o meu trabalho de conclusão do meu curso de medicina quântica. Eu fiz pós-graduação em medicina quântica. Agora parece que o Conselho Federal de Medicina autorizou a quem fez os cursos de pós-graduação, lato sensu, que foi esse que eu fiz, e fiz o TCC. E o meu caso desse TCC é uma paciente que tem mais de 90 anos e ela teve uma deficiência energética, por idade mesmo, uma aplasia de medula. Então a medula óssea, não a medula espinhal, a medula que está dentro do osso, que é onde é fabricado os componentes sanguíneos, é ali onde são sintetizados, né, os plaquetas, glóbulos vermelhos, brancos, etc. e tal. E quando a pessoa tem uma desenergização por idade isso pode acontecer. Uma desenergização, então ela acaba tendo, por isso que chama-se aplasia de medula, né? E nesses casos, o único tratamento que nós temos na medicina normal é fazer transfusão sanguínea constante, e fazendo transfusão sanguínea constante a pessoa nunca mais vai fabricar, porque vai inibindo, né, o fato de estar entrando lá um componente que não é da própria pessoa, já inibe a produção. Então acaba não sendo um tratamento curativo, é um tratamento paliativo, né? E essa paciente, graças a Deus, nós começamos a tratá-la com frequência de medula, né? Tem uma frequência de medula que é um floral frequencial em hertz, que tem a mesma frequência da medula óssea, que é a medula onde é fabricado, dos ossos longos, onde é fabricado o sangue. Eu comecei a tratá-la com essa frequência de energia de medula e com alguns outros componentes aí de ATS e algumas outras coisas aí para melhorar a energia dela, suprarrenal. E essa paciente, ela foi melhorando, já está com mais de 90 anos. E eu vi o hemograma dela semana passada, que eu a atendi ainda semana passada, e o hemograma dela está normal, é impressionante, né? Então o número de glóbulos vermelhos está normal, e a quantidade de elementos figurados, a hemoglobina está normal também. Então isso é uma coisa impressionante, porque não é um caso simples, não é um caso assim que você fala, tudo bem, vamos tratar então com as frequências quânticas, vamos tratar então as coisas simples, né? Os resfriados, mas não é uma coisa complexa. Uma aplasia de medula é uma patologia complexa e que não tem tratamento na medicina normal, como os cânceres, como uma série de coisas. Então dá para atuar com a medicina quântica em casos muito específicos. Esses casos, por exemplo, que você pode utilizar aí um biofator, que é um biofator de medula espinhal, a medula que está dentro dos ossos longos, que fabrica o sangue. Você pode verificar, né? Esse é o meu TCC, eu fui aprovado no meu TCC, apresentei esse TCC, toda a programação que eu fiz de prescrição e de que maneira que isso tudo foi feito, tal, e fui aprovado no meu TCC. Meu TCC, né, se algum de vocês tiver interesse em ler, é só me escrever que a gente vê a possibilidade de estar fazendo isso. Mas só para vocês terem uma ideia que casos muito graves a gente também consegue atuar com a medicina quântica. Essa medicina ela acabou abarcando, absorvendo todas as outras medicinas energéticas, porque como eu falei para vocês nas outras lives, o Hahnemann começou com a homeopatia, foi muito perseguido, tanto que ele acabou indo para a França e acabou
morrendo na França, está enterrado lá na França. Ele é alemão, mas na Alemanha ele foi muito perseguido. A homeopatia na Europa, ela é mais ou menos bem vista, tem nas farmácias normais. Eu tenho uma filha que mora lá, é muito fácil comprar homeopatia lá na Europa, mais fácil do que nos Estados Unidos, mas eu tenho uma filha nos Estados Unidos também, e ela compra lá nos Estados Unidos, porque tem algumas empresas europeias que também acabam revendendo lá nos Estados Unidos. Então, mas continua sendo uma medicina para poucos, continua sendo uma terapêutica para poucas pessoas, né? Então, porque não são muitas pessoas que procuram. Talvez na Europa o pessoal use mais do que aqui nas Américas. No Brasil até que tem bastante homeopata, tem bastante gente trabalhando. Então, a homeopatia evoluiu para homotoxicologia, também para a medicina do Jacques Ménetrier, de oligoterapia, e essa medicina quântica, ela englobou, né, todos essas outras medicinas e fabricou em frequência os medicamentos que são dessas medicinas em forma frequencial. É muito interessante você falar em frequência, porque assim, isso é dado em cursos, né, um pouco mais longos, não numa live, mas de que maneira que a frequência vai atuar lá na célula. Mas é uma coisa impressionante, existem receptores na membrana celular, e esses receptores, eles são como antenas, e essa frequência ela atua nessas antenas, e isso vai fazer com que essa frequência seja levada para dentro da célula, e a célula passa a se modificar a partir da frequência desses indutores frequenciais, que são esses da medicina quântica. É uma coisa muito impressionante. Eu já tive casos, por exemplo, eu tive uma paciente, hoje eu estava lendo sobre isso, que às vezes as pacientes jovens que estão com anemia, né, e era uma paciente jovem, acho que de uns 20 anos de idade, e ela estava com uma anemia e estava com hipotiroidismo também. Às vezes a anemia leva a um hipotiroidismo. A própria anemia causa isso, então precisaria corrigir a anemia para corrigir o hipotiroidismo, não tratar a tireoide como se ela fosse uma tireoide lesada. E essa paciente, ela veio com uma indicação de tratar com florais frequenciais. Ela não queria tomar medicamento alopático, não queria tomar o ferro alopático, essas coisas tal. Isso é muito comum, a gente acaba recebendo pacientes assim em consultório, é muito comum a gente ver isso. Então eu falei para ela, vamos fazer assim, nós vamos fazer um tratamento por um mês, e daqui a um mês nós vamos fazer os exames novamente, tanto da anemia quanto do hipotiroidismo. Se vier baixo daqui a um mês, mesmo você tomando os medicamentos, você vê que esse é o cuidado que nós temos que ter quando nós estamos tratando com medicamentos, para não ser acusado de falar de negligência, porque deixou uma paciente com anemia, com isso, com aquilo e tal. E essa paciente então usou esses medicamentos frequenciais, uma frequência de tireoide e uma frequência para corrigir de ferro, para corrigir a anemia que ela tinha. E essa paciente voltou, eu deixei já um pedido de exame, isso é muito comum, a gente já faz um pedido de exame, já deixa junto, fala, ó, com a data tal, e você fala, ó, nessa data você já faz o exame, já traz o exame para mim na próxima consulta. E essa pessoa veio depois de 30 dias na próxima consulta e tinha sido corrigido tanto a anemia dela quanto o hipotiroidismo, sem precisar dar ferro e sem precisar dar hormônio tiroidiano. Quer dizer, era uma disfunção energética que foi corrigida através de floral frequencial energético. A própria energia desses medicamentos, energia de tireoide, energia do ferro, etc. e tal, acabou corrigindo. Isso era uma coisa que eu tinha ouvido falar em cursos de antroposofia, quando estudei antroposofia há 30 anos atrás, de que o Rudolf Steiner falava que era possível materializar nutrientes, etc. e tal,
através do pensamento, não precisava nem dar o nutriente, então não precisava dar o ferro, materializava o ferro. Eu achava uma coisa muito louca e muito estranha, né? E depois agora a gente acaba percebendo que dentro desses medicamentos, desses florais, por exemplo, não tem o ferro, só tem energia lá. E também não tem tireoide, porque antigamente se usava lisados de tireoide, o pessoal pegava tireoide humana e fazia lá um composto com a própria tireoide para dar para as pessoas. Hoje não, só tem energia ali, só tem a frequência, você não precisa mais utilizar um composto físico, né, uma tireoide física, e nem precisa utilizar um mineral físico, que seria o ferro. E essa paciente acabou sendo curada só através da energia. Então, vocês vejam que são coisas que a própria experiência da gente, como médicos, como terapeutas, a própria experiência vai mostrando para a gente, né? A gente vai tomando muito cuidado para fazer essas prescrições, isso que eu falei para vocês, que eu deixei o exame pedido depois de um mês para ter certeza que a pessoa estaria bem, para não falar assim, toma isso aqui, tchau e benção, né? Para depois a pessoa ir procurar um outro médico e falar, me deram esses negócios aqui, eu estava com isso, e a pessoa vai falar, nossa, mas estava com anemia, não deram ferro, nada. Não, mas eu fiz de uma maneira para comprovar que realmente funciona, né? E a pessoa fez realmente, tomou o medicamento com essa noção de que ia corrigir o distúrbio dela, tanto o distúrbio de anemia quanto o distúrbio de tireoide. E a mesma coisa aconteceu na minha paciente, que é o meu TCC de medicina quântica. Então, as frequências funcionam porque tem energia quântica lá dentro, tem uma energia lá dentro, e essa energia vai atuar através daquilo que eu falei, da membrana celular, e vai atuar nas células, etc. e tal, e vai fazer a mesma coisa que faz a homeopatia, que faz todas as outras medicinas. Então, a gente pode ajudar muito as pessoas através dessa medicina, através dos florais frequenciais. E aí nós temos também a homotoxicologia dentro desses florais. Você tem florais homotóxicos, que são para corrigir a toxicidade que tem dentro das células. Nós conseguimos tratar isso também, e conseguimos também tratar a deficiência de microelementos através de florais frequenciais de microelementos. Nós conseguimos dar qualquer elemento que precisar, selênio, cálcio, qualquer outra coisa a gente pode dar através de frequências, é muito comum isso. Então, a medicina quântica tem uma organização, um modo de enxergar, um modo de fazer diagnóstico, um modo de tratar e um modo também de estar controlando para ver se a pessoa está tendo um benefício, se a pessoa vem apresentando os benefícios da melhora através disso. Tem muitos medicamentos que são para aspectos mentais, eu sempre falo muito do mental aqui, dentro desses medicamentos da medicina quântica. Você tem frequência de serotonina, por exemplo. Então, você vai tratar uma depressão, se você... dá para medir a serotonina também, né? Existe exame de sangue, exame sérico, que você pode medir a serotonina. E dá para você medicar também, ao invés de medicar com antidepressivo normal, que é o recaptador de serotonina, que são esses que a gente conhece hoje, né? Os alopáticos que nós utilizamos. Dá para a gente utilizar também uma frequência de serotonina. Tem frequência disso também, para o mental também. Então, para as depressões, para as disfunções de neurotransmissores, a gente consegue melhorar também a disfunção através de medicamentos frequenciais quânticos.
Eu vou abrir aqui um pouquinho as perguntas aqui, ativar os comentários, né? Dá para mudar de diátese? Se vocês... Uma pergunta aqui, ó, se dá para mudar de diátese. Dá para mudar de diátese, sim. Então, às vezes a pessoa está numa diátese evolutiva, ela evoluiu lá para uma diátese 4, está anérgica com câncer, dá para você trazer ela para a diátese original dela. Você tira ela daquele estado anérgico e faz ela voltar a ter uma predisposição de quando ela era mais jovem. Isso a gente consegue fazer, trabalhar com as diáteses, trabalhar com o jeito de estar reagindo às doenças. Então, que nem agora que nós temos aí a pandemia tal, o coronavírus, é possível a gente fazer essa modificação. Vamos ver aqui uma pergunta, ó, da Aline Espanhol. Como que se tem acesso à energia dos órgãos para replicar ela nos medicamentos? Isso é uma pergunta muito interessante. Então, existem equipamentos que medem a energia dos órgãos em hertz, ciclo por segundo, e depois que você mediu, então já tem, né? Tiveram alguns cientistas, alguns estudiosos que fizeram medir a energia de tudo. Então, tem energia de todos os órgãos, do cérebro, do coração, do rim, dos rins. E aí, essa frequência de energia que foi medida nos órgãos em hertz, ciclo por segundo, ela é replicada, então, num medicamento e é dada para você harmonizar aquele órgão que está sendo necessário, tá bom? Deu para entender como que funciona, então... O hertz como FM, AM, Hã? FM, AM, de rádio, é o mesmo hertz, ondas. Como? O FM da rádio em hertz. Ah, sim, o FM da rádio é em hertz também. Hertz é ciclo por segundo, é uma abreviação, né, do ciclo por segundo. A lei rasante está falando aqui que é muito louco que cada órgão tem sua própria frequência. Sim, e essa frequência dos órgãos ela pode ser desestabilizada ou por um emocional, por exemplo, que atinge cada órgão, né? Ou por alguma coisa física também pode desestabilizar a energia. A Edith está perguntando aqui se tem a possibilidade de contraindicação de medicamentos quânticos. Não tem contraindicação, né? Se você usar um medicamento errado, não vai funcionar. A única contraindicação é que se você está, que nem aquela paciente que eu falei aqui para vocês, que era grave, que estava com hipotiroidismo e anemia. Se eu tivesse usado o medicamento errado, ao invés de corrigir a anemia dela e o hipotiroidismo, ela ia continuar com a doença. Então, o efeito colateral é não melhorar, né? Aqui, ó, Olga Dipólito está perguntando aqui, quando o floral quântico é removido, existe a possibilidade dos sintomas voltarem? Então, existe essa possibilidade. Essa paciente que eu falei aí que ficou com anemia por uma falência da medula óssea, né? Essa paciente eu parei, uma época a filha falou assim, não dá pra gente parar já com esses remédios, porque todo mundo quer parar de tomar os remedinhos, né? Já vou te responder, Fabiano, se a meditação ajuda na estabilização dessa... Então, se a gente utilizar o medicamento errado, pode não funcionar, a pessoa pode continuar com a doença errada. Eu estava falando que essa paciente, a filha da paciente perguntou se podia parar de tomar. Eu falei, acho que pode, para de tomar para a gente ver. Essa da aplasia de medula, que tinha anemia, todas essas coisas. Parou de tomar, voltou a anemia. Então ela precisa do medicamento, precisa dessa energia, porque o órgão não consegue mais se energizar, entendeu? Pode-se usar para ansiedade também, Ale. Isso é muito importante. Deixa eu só ver aqui a pergunta aqui do Fabiano. O Fabiano está perguntando se a meditação ajuda na estabilização dessa energia e frequência. Sim, a meditação ajuda. Por quê? Porque a hora que você entra nessa frequência da meditação, você pode mentalizar
a melhora, a cura, e também você vai estar trabalhando a mente vai ficar num estado que você vai gastar menos energia. Então, através da meditação, você pode se curar, sim. Tanto que, através de meditação, as pessoas se curam, às vezes, de câncer, de outras coisas, né? De doenças graves. Pode-se usar para ansiedade? Pode. Ansiedade é a doença do século agora, né? Ainda mais agora com essa pandemia, todo mundo ansioso, o coração fica muito agitado. Então tem muitas coisas que podem ser usadas para ansiedade, pode-se usar também uma frequência de alguns medicamentos que são para ansiedade, a gente usa só a frequência e a gente consegue melhorar a ansiedade, sim. Entendeu, Ale? Depressão, ansiedade seriam desencadeado por falta de energia em algum órgão? Pode ser que sim. Márcia Devec está perguntando se a depressão e a ansiedade... Ansiedade, por exemplo, é um excesso de energia no coração. Pode estar vindo do fígado, e uma falta de energia do rim, que controla o coração, pode estar gerando esse excesso de ansiedade. E uma desenergização dos pulmões energéticos, por exemplo, pode causar a depressão, ou uma desenergização do fígado energético também pode causar depressão. Então, por isso que aí tem que ser um médico que trabalha com medicina chinesa, como eu fiz também, que é possível você ver através dos pulsos energéticos, como que a pessoa está de tal órgão, daquele ou desse órgão, ou pela própria história da depressão, da ansiedade, tudo a gente consegue detectar como que está, e a gente já dá alguns medicamentos, além daquele lá de corrigir a predisposição individual, a diátese, a gente já dá alguns medicamentos também que vão atuar naqueles órgãos também, entendeu? Falou, Fabiano. Valeu. Obrigado pela pergunta, então. Abraços para você também, Carla Marçal. Urticária crônica. Estão perguntando sobre urticária crônica. Urticária está muito relacionado com as diáteses, né? Com o jeito de reagir. Então, às vezes, a pessoa, por um aspecto mental, ela acaba desenvolvendo uma urticária, ela acaba fazendo a urticária só pela ansiedade. Então, se você tiver com as emoções aqui no mental, você vai sofrer por conta dessas emoções, ansiedade, depressão e tal. Mas se elas forem corporificadas, isso pode se transformar numa predisposição ou numa ativação de alguma predisposição que a pessoa já tem e acabar fazendo a urticária, que é essa doença que faz alergia no corpo todo. Então não adianta só dar o antialérgico, não adianta pegar e entrar com um antialérgico para a pessoa se você não curar a causa, né? Então primeiro tem que detectar qual a causa que a pessoa desenvolveu essa predisposição. A Débora Adesso está perguntando aqui, se em caso de endometriose também dá para se tratar com frequência de útero e com algumas frequências inflamatórias também, porque tem uma energia que está bloqueada lá na região do útero que vai fazer uma predisposição para desenvolver a endometriose no local, né? E então tem como se tratar isso também. Por exemplo, tem alguns casos que por conta de excesso de energia do frio dentro do corpo, esse frio acaba saindo na menstruação e tornando o sangue mais escuro da menstruação e tornando a menstruação mais difícil. São mulheres que têm o sangue menstrual com coagulação, etc. e tal, e às vezes isso acaba refluindo pelos ovários e fazendo endometriose, porque o tecido do endométrio acaba indo para os ovários e fazendo endometriose. Mas é possível se harmonizar com
frequência de energia, com medicamentos frequenciais. Bom, espero que vocês tenham gostado. Tem mais perguntas depois? Deixa eu ver aqui. Onde encontro produtos para ansiedade? Tem que passar numa consulta, né? Para poder ser prescrito e ser prescrito também. Vocês nos procurem aí em consultas. Estou fazendo consultas online para quem não está conseguindo ir no consultório agora. Então, nos procurem aí pelo nosso site debemcoavida.com ou pelo Viver Mais Consciente. Também tem ali nossos contatos. Se vocês precisarem de consultas, nós podemos para crianças. Tá fazendo. Para crianças também. Eu atendo crianças, não atendo só recém-nascido, porque essa parte da puericultura tem que ser um pediatra especializado aí para fazer, mas atendo crianças também. Já atendi muitos filhos de pacientes aqui, da Rose Pellegrini, já atendi os pacientes. Muito obrigado a vocês também, Rose. Muito obrigado a todos vocês também por estarem presentes. Pode usar junto com o frequencial. Pode usar frequencial junto com alopático, sim. Uma live sobre quais as doenças são tratadas pela medicina quântica. Todas. A Edi Rasante está perguntando aqui. Todas as doenças podem ser tratadas com medicina quântica, até câncer. A gente sempre faz de uma maneira que a gente toma bastante cuidado, todas com bastante cuidado. A gente nunca retira os medicamentos que as pessoas já estão tomando. Isso já é um cuidado que eu tenho desde a homeopatia. A pessoa veio para o consultório, ela tem lá uma lista de 10 medicamentos, a gente deixa os 10 lá, começa a tratar e depois que vai se tratando a gente vai vendo se vamos retirando algum medicamento, se não tem mais necessidade de um medicamento ou outro, se corrigiu alguma coisa que a pessoa já tinha, né? Muita gratidão também a todas vocês pela frequência e pela audiência. E a semana que vem, na quinta-feira que vem, 16 horas, estaremos falando também, talvez, de algumas doenças para serem tratadas com medicina quântica ou com homeopatia ou com antroposofia. Grande abraço para vocês também, viu? Grande abraço para você também. Marcelo Panti, muito obrigado, um abração. Fiquem com Deus. Márcia Devec, Lucília Rancan, muito obrigado. Flávia Arruda, Edi Rasante, Zani, muito obrigado. Lucília Rancan. Então, muito obrigado pela presença de vocês hoje, pela audiência. E nós vamos aqui sempre dando informações para vocês. Vamos falar agora de doenças, especificamente de algumas doenças. Vocês que já viram bastante sobre isso agora. Oi, Guti! Gutenberg, meu dentista. Tudo bom? Muito obrigado. Paulo Marçal mandou beijo. Muito obrigado, Carla Marçal. Um abraço para você também. Obrigado a todos vocês. Ale, querida, muito obrigado. Manda um beijo pro Tomar. Cucuia. Beijo, Cucuia. Cucuia ainda não tinha aparecido aqui para mim. Bom, muito obrigado a todos vocês. Tenho só um minutinho aqui para falar. Arthur, obrigado, doutorê. Doutorê, obrigado pela audiência, você também. Giane Separovic, muito obrigado. Boa tarde, Matilde. Cucuia, agora a Cucuia chegou. Mara Gabrilli, muito obrigado pela tua audiência também, querida. Fique com Deus aí. Daqui a pouquinho vai automaticamente desligar e vai estar aí no IGTV a live gravada e depois vai estar no YouTube, na página Viver Mais Consciente que nós temos lá no YouTube, tá bom, gente? Então vocês fiquem com Deus, tenham uma boa quinta-feira, um bom final de semana aí. E cuidem-se bastante, continuem se cuidando. Somos quânticos, muito obrigado, um abraço para vocês também. E conexão espiritual todos os dias. É importante estarmos fazendo as conexões espirituais. Já estamos quase encerrando aqui.
No IGTV, não, no YouTube sim, a Ale tá falando aqui. Obrigado, Nina, fica com Deus você também. Então tá quase terminando, faltam só 20 segundos aqui. Obrigado, Alci. Obrigado, Aline Espanhol. Boa semana para vocês, tá? Semana que vem estamos aqui. Beth Infante, muito obrigado, até a próxima. Carlos Dias, saudades também, muitas saudades. Já já estaremos de volta lá no consultório. Fique com Deus aí, boa quinta-feira para vocês, tá?